Seguindo com nossa programação, teremos a apresentação do painel 3, que abordará o tema Democracia, Desafios Contemporâneos. Para compor a mesa e presidir os trabalhos, convidamos o professor doutor Fernando Dias Menezes de Almeida. Professor titular da Faculdade de Direito da USP, onde fez graduação, doutorado e livre docência, tem atuado como professor visitante e em projetos de pesquisa junto à Universidade de Lyon, França, desde 2011. Diretor administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, desde maio de 2017, onde foi assessor da presidência entre 2007 e 2016. Secretário adjunto da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, entre 2003 e 2006. Convidamos para integrar a mesa o professor doutor José Carlos Tosetti Barrufini. Professor titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e mestrado profissionalizante em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem experiência na área de Direito com os seguintes temas: Direito Constitucional, Constituição, Supremacia Constitucional, Cortes Constitucionais, Direitos e Garantias Fundamentais e Legitimidade da Justiça Constitucional. Convidamos o professor doutor Vitor Hugo de Almeida. Doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, mestre pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, professor de Direito do Trabalho, chefe do Departamento de Direito Privado de Processo Civil e do Trabalho e vice-coordenador do curso de graduação em Direito e do programa de pós-graduação em Direito da Unesp, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Campus Franca. Estágio docência no exterior, na Faculdade de Direito da Universidade de Roma, por meio da PropG Unesp. Membro pesquisador do Grupo de Pesquisa CNPq, a transformação do direito do trabalho na sociedade pós-moderna e seus reflexos no mundo do trabalho, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Membro pesquisador do Consórcio Latino-Americano de Pós-Graduação em Direitos Humanos, membro externo do Conselho Curador da Fundação Instituto de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto USP, e avaliador de cursos superiores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, INEP-MEC. Convidamos o professor doutor José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior. Professor adjunto 3 da PUC Minas Gerais, consultor do Ministério da Educação e conselheiro seccional Ordem dos Advogados do Brasil, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: Meio Ambiente, Direito, Constituição, Cidadania e Dano. Graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e realizou estudos de pós-doutorado em Harvard. Convidamos o professor doutor Gustavo Assede Ferreira. Professor de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto USP, chefe do Departamento de Direito Público da mesma faculdade, 2017-2019 e 2019-2021, bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pedindo licença ao senhor presidente,
Convido a professora Cíntia Rosa para subir ao palco, bem como passo a palavra ao professor Gustavo Asserde Ferreira, para, em nome dos ex-alunos da Unesp, prestarem uma singela homenagem ao professor Barro Filho. Ao professor Zé Carlos Tosetti Barrufini, uma justa homenagem de seus alunos, hoje professores da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, saudosos dos brilhantes ensinamentos de Direito Constitucional. Muito obrigado. Meus agradecimentos ao Instituto Pimenta Bueno, que tem como representante máximo Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Meus agradecimentos à doutora Mônica, diretora dessa faculdade. E meus agradecimentos ao meu ex-aluno, Dr. Gustavo. Esta homenagem e esta oportunidade de estar participando deste encontro representa para nós algo excepcional. A impressão que eu tenho, principalmente eu já com meus 80 anos, é que eu estou retornando, através dessa homenagem, através do contato com esses grandes mestres de direito constitucional, é que eu estou retornando àquela época em que eu estava fazendo curso de pós-graduação na Universidade de São Paulo. E me dá realmente uma saudade muito grande. Gostaria mesmo de ter forças para retornar, para assistir às aulas do mestre, dos mestres em Direito Constitucional, que é o Dr. Manuel Gonçalves, figura extraordinária do direito constitucional. É como se eu estivesse voltando àquela época, aos bancos acadêmicos, àqueles corredores, ao contato com os professores, com os colegas, com os alunos, e ao mesmo tempo com aquela vontade de não transportar os umbrais da faculdade e permanecer lá dentro. Porque lá fora o cotidiano é triste e é duro. Então, esta possibilidade que o Dr. Gustavo, Dr. Manuel Gonçalves, Dr. Mônica, esses grandes constitucionalistas estão me dando, me toca profundamente meu coração. Pena que eu não posso realmente retornar, mas eu o faço pelo menos simbolicamente. E isto me toca e me faz lembrar que esta lembrança e esta oportunidade vai se tornar imorredoura. De modo que eu quero agradecer a esse meu, não digo ex-aluno, meu aluno, pela sua dignidade, pela sua maneira como procedeu durante toda a sua vida acadêmica e continua brilhando na vida acadêmica como professor. Isto para mim realmente
vai permanecer indelével. Muito obrigado pela presença dos senhores professores. Muito obrigado pela presença deste ilustre constitucionalista, o maior constitucionalista que nós temos. Hoje, como agora, é como se eu estivesse assistindo às aulas do Dr. Manuel Gonçalves. O quanto eu aprendi, o quanto eu e meus colegas aprenderam. E vocês, alunos dessa faculdade, lembre-se de que estes mestres devem continuar sendo para vocês um verdadeiro farol, um norte para que vocês também possam conseguir sucesso na vida. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao senhor presidente, professor Fernando Menezes, para iniciar os trabalhos do painel 3. Muito obrigado. Agradeço, em primeiro lugar, ao nosso querido professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Mencionando o professor, agradeço ao Instituto Pimenta Bueno pelo convite para participar de mais uma edição do Encontro Nacional de Direito Constitucional. Como já ressaltado por outros expositores, é um fato notável a longevidade do encontro, a sua 28ª edição anual. Eu diria que é raro, se não único, haver um encontro que mantém a sua consistência, a sua seriedade científica, a sua atualidade e a sua regularidade no ambiente acadêmico brasileiro. É raro, como esse caso, encontrarmos outro. E agradeço à professora Mônica Herman Samercagiano pela acolhida a todos nós aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. É uma grande satisfação estar nessa casa. Tenho, se me permite, uma referência pessoal, uma relação muito especial com essa unidade da Universidade de São Paulo, por ter tido a felicidade de participar, a convite na ocasião do professor Antônio Siqueira Azevedo, do primeiro conselho que organizou a instituição e a criação, e até o primeiro conselho que fez as vezes de uma congregação desta nova faculdade. Tenho participado de diversos dos seus concursos como banca, de diversos dos seus concursos de seleção dos primeiros docentes. E ver-se agora o resultado brilhante que tem produzido na formação de alunos, na formação de conhecimento científico. Meus cumprimentos a todas e todos os demais queridos colegas participantes do evento, a todas as senhoras e senhores presentes nesse auditório, aos meus ilustres colegas de mesa já nominados. Eu, como presidente da mesa, pretendo fazer uma exposição, mas antes de passar a palavra aos expositores, uma breve referência sobre o tema central do painel, desse terceiro painel: democracia e desafios contemporâneos. Eu diria que desafios fazem parte da história da democracia. Nunca foi fácil pretender implementar, concretizar, viver um sistema democrático. Desafios, em primeiro lugar, para falar de uma perspectiva mais da ciência do direito, desafios conceituais, porque não faltam divergências ideológicas, filosóficas, influenciadas por contextos históricos, sobre o que seria a própria democracia. O desafio, portanto, parte da própria
convergência de ideias sobre o sentido de democracia. De plano, me parece que superar esse desafio conceitual envolve, ao mesmo tempo, uma perspectiva de contextualização histórica e social e, portanto, uma leitura que leve em consideração a estrutura do direito positivo que se vive. Ou seja, olhar para a Constituição brasileira para se cogitar da democracia no Brasil, compreender a democracia tal como traçada pela Constituição, como já referido há pouco pelo ministro Veloso, uma Constituição que delineou um Estado de direito liberal e que se vale da democracia como reforço da liberdade. Aliás, uma formulação clássica do professor Manuel apontar que as democracias liberais são antes regimes liberais que historicamente se fazem democráticos em defesa da liberdade. Mas, enfim, esse desafio conceitual é uma perspectiva possível de abordagem do tema, mas há desafios, já afastando um pouco do plano abstrato para uma questão de concretização da democracia, há desafios intrínsecos à própria ideia de democracia, que é o desafio de como conciliar valores próprios da democracia, tais como tolerância, pluralismo, respeito à oposição minoritária num regime em que prevalece a maioria, como conciliar todos esses valores com dar um tratamento que acolhe eventualmente forças antidemocráticas e que se valem da democracia para, uma vez chegando ao poder, destruir ou pretender destruir o próprio sistema. Qual o limite da democracia na sua própria defesa? Isso me parece realmente um desafio intrínseco à democracia. Mas para trazer uma outra perspectiva ainda, que vem do mundo real para dentro do direito e para dentro das considerações sobre democracia, são desafios do modo de ser da sociedade, especialmente, para falar nos dias de hoje, desafios tecnológicos. Tudo que vivemos sobre novos modos de interação, de comunicação, de manifestação de pensamento, de participação na sociedade, isso tudo leva, no limite, a um certo impasse entre uma democracia com regras e parâmetros claros e algo como uma democracia, seria uma democracia quase anárquica, por meio de um individualismo e uma manifestação quase anônima por trás dos novos diversos instrumentos de comunicação e interação social, tecnológicos, eletrônicos, virtuais, reais e redes sociais, etc. Enfim, sem pretender aqui estar a fazer uma espécie de tipologia científica dos desafios da democracia, alguns antigos, mas ainda persistentes, outros novos, e, enfim, todos contemporâneos, eu quis apenas, nessa fala introdutória, ilustrar um tema que será com muito mais propriedade aprofundado pelos ilustres conferencistas que integram esse painel. Nesse sentido, peço perdão por não ter feito essa consulta previamente, mas suponho que seja adequado que eu siga a ordem prevista no programa. Claro que fique à vontade, alguns colegas preferirem propor uma inversão da ordem. E, sendo assim, passo a palavra ao professor José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior. Boa tarde. Saúdo o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, quem tenho o prazer de rever nessa tarde. Saúdo os demais integrantes da mesa. Saúdo o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a quem tenho a alegria de rever e de continuar aprendendo com as suas lições e com o seu vigor intelectual. É um exemplo para todos nós e é uma satisfação poder dele compartilhar. Agradeço a professora Mônica Herman Cadiano, parabenizo pela organização do evento e agradeço a oportunidade por dele participar. Bem, nós temos, claro, hoje, parece, que o curso da democracia não é um curso linear. Nós
temos a ideia clara de que a democracia envolve muitas complexidades, muitas contradições e muitas possibilidades. A um só tempo, a democracia ela precisa das experiências do passado, mas, ao mesmo tempo, ela não pode se prender ao passado, porque os desafios que o curso da vida traz para as instituições constitucionais é um desafio sempre renovado, um desafio sempre atualizado. E é imperativo, por esse motivo, que a democracia seja capaz também de promover avanços, enfrentar os momentos de retrocesso, ao mesmo tempo em que procura promover avanços. Se nós fizermos um rápido esforço em torno da democracia, da forma como ela se desenvolveu nos últimos séculos, nós vamos ver que a democracia liberal, a democracia dos séculos XVIII e XIX, é uma democracia discutível sob o ponto de vista da forma aristocrática como os governos eram constituídos. Era uma ideia de democracia na medida em que recuperava a universalidade de direitos, na medida em que recuperava ideias como igualdade, como liberdade, mas, ao mesmo tempo, era muito claro, no contexto liberal, que isso, liberdade, igualdade, não deveria significar acesso de todos ao governo. O governo deveria ser restrito aos mais preparados e independentes. Preparados a partir da qualificação intelectual e independentes a partir da qualificação patrimonial. Aqueles que não estivessem submetidos a chantagens, a pressões no momento em que estivessem exercendo a representação política. Então, a democracia liberal, ela tem o seu lugar num processo de construção progressiva da igualdade, da liberdade, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma limitação no que diz respeito à universalidade dos direitos políticos. Os direitos políticos não eram ainda universal, apesar das declarações universais dos direitos individuais. Essa democracia liberal, ela vai também possibilitar a evolução da ideia de democracia como vontade da maioria. E especificamente, neste caso, uma maioria constituída no âmbito parlamentar. Ou seja, no contexto liberal, o poder legislativo tem maior projeção do que as demais esferas de poder, e, nesse sentido, é no legislativo onde as maiorias são construídas. E essas vontades majoritárias, que inclusive, numa análise que Kelsen faz no seu livro sobre a democracia, ele entende que a maioria, por excelência, é a maioria simples ou relativa, ela é a que melhor torna dinâmico o processo democrático pela facilidade de mudança nas maiorias, né? Mas essa ideia de maioria, ela vai dar um dos principais tons da democracia no contexto do liberalismo. Alguns autores chegam a analisar que na democracia liberal, e aqui eu me refiro ao livro O que é o Povo, né? Chegam a analisar que a democracia liberal ela tem uma universalidade de direitos, mas uma limitação quanto ao povo cidadão. O povo cidadão, aqueles que tinham a prerrogativa de votar, e aquela parcela ainda mais restrita que tinha a prerrogativa de ser votado. Os problemas do liberalismo vão se acentuar no século XIX.
E no século XIX, nós vamos ver uma reformulação da ideia de democracia à medida em que o Estado começa a expandir as suas funções, começa a expandir os seus serviços e começa a interferir no fluxo dos rendimentos e no próprio exercício do direito de propriedade. Então nós vamos ter, a partir principalmente da segunda metade do século XIX, ao longo do início do século XX, uma visão diferente de democracia, que é uma ideia de que a democracia não se sustenta apenas através da representação política, das eleições periódicas, mas é necessário também que ela seja capaz de promover algum nível de redistribuição de renda. E essa redistribuição de renda passa, segundo alguns autores, por uma ideia de democracia substantiva. Uma democracia capaz não apenas de ter os negócios do Estado conduzidos por representantes eleitos pelo povo cidadão, mas também uma democracia capaz de promover algum nível de melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. Qualidade de vida concebida aqui de uma forma específica, ou seja, qualidade material, né? Acesso a bens de consumo, acesso a serviços, saúde, educação, principalmente. E, evidentemente, que esse Estado vai interferir nas relações contratuais, no sentido de modificar os contratos de trabalho, no sentido também de modificar as possibilidades de uso da propriedade. Então, essa democracia, que alguns chamam de democracia social, né, ela vai procurar ultrapassar algumas limitações da democracia liberal para promover uma maior participação de pessoas, né, principalmente na economia. E aí nós vamos ter as experiências mais significativas, né, na Inglaterra, na França, né, o quadro, isso é muito bem descrito, principalmente na literatura, né, uma das melhores narrativas dos efeitos do liberalismo na Inglaterra é feita por Charles Dickens. Ele é o grande nome do século XIX na Inglaterra, quando ele narra todos os efeitos da desigualdade promovida pela democracia liberal. Então, nesse sentido, há um esforço para promover algum nível de inclusão social, algum nível de ampliação na prestação de serviços públicos, e a democracia deixa de ter um significado apenas político e passa a ter também um significado econômico. Essa democracia social, ela vai ter algumas outras consequências, né? Nesse período, eu faço muitas referências a uma manifestação de um ex-juiz da Suprema Corte americana, William Douglas, quando numa decisão na década de 70, ele fala da progressiva inclusão de pessoas e grupos no universo do direito, né? Particularmente dos direitos individuais. Então, o juiz Douglas ele vai dizer, num primeiro momento, os direitos foram reconhecidos apenas aos homens, e aqui referindo-se aos direitos tanto individuais como políticos. Na experiência americana, houve, a partir de 1865, a inclusão dos homens negros no universo de titulares de direitos. Posteriormente, houve no início do século XX, a progressiva inclusão das mulheres no universo dos titulares de direitos. E aí o Douglas avança, ele já está falando, né, já na segunda metade do século XX, né, ele fala, o aspecto mais, talvez, pitoresco dessa manifestação dele, agora é a hora dos direitos dos animais e das plantas, né?
Isso não foi levado a extremos pela Suprema Corte, mas um pouco pela doutrina do direito ambiental norte-americano. Pois bem, então, a democracia social ela promoveu inclusões. Inclusões quanto aos direitos políticos e quanto às condições materiais dos cidadãos. Então, ela tem a sua relevância. Entretanto, a experiência da democracia social é uma experiência que vai também trazer os seus problemas. É na democracia social, com a inclusão, com a ampliação do universo de titulares de direitos, que surge uma democracia de massas. É na democracia social que os governantes começam a usar com muita habilidade os meios de comunicação, né? Se nós pegarmos a experiência alemã, a experiência italiana, mas fundamentalmente vamos pensar na nossa experiência, né? Getúlio Vargas, que não teve acesso ao poder através do voto, precisava em alguma medida buscar legitimar-se perante a população brasileira. E ele vai buscar a sua legitimação a partir daqueles grupos sociais que estavam mais afastados dos centros de poder. E para viabilizar isso, ele investe na Rádio Nacional, na ampliação do alcance da Rádio Nacional, ele investe maciçamente em projetar a sua voz, particularmente a pessoas que não tinham qualquer proximidade com discursos políticos, muito menos do presidente da República. Então vejam que a democracia de massas, ela é de um lado inclusiva, mas ela é simultaneamente manipuladora. Porque o debate político, ele sai das limitações, né, das aristocracias ou oligarquias, né, conforme a experiência de cada estado, mas ela sai desses limites e alcança setores que antes não participavam dos grandes debates nacionais, em diferentes países. E os meios de comunicação são uma chave essencial para essa expansão. Então vejam, pensando, né, às vezes quando a gente fica um pouco desanimado, né, com o curso da democracia em alguns países, dentre eles o Brasil, é preciso pensar o impacto que teve essas transformações na década de 30 no Brasil. Muitos, com certeza, se sentiram tão apreensivos quanto nós estamos nos sentindo hoje. Então, houve um investimento importante para propagar a voz àqueles que desconheciam os cursos, né? O curso da política, ou desconheciam tudo aquilo que tinha lugar, né, nos debates no Rio de Janeiro. Então, a democracia social, ela se torna também uma sociedade de massas, porque os governos têm que se comunicar com todos aqueles grupos que foram paulatinamente incluídos no universo de titulares de direitos. E essa comunicação vai ser uma comunicação mais superficial. É uma comunicação emotiva, né? É uma comunicação de poucas palavras, uma comunicação de palavras de ordem, né? E que vai procurar aglutinar as massas para sustentar líderes políticos, muitas vezes contra, né? Ou pelo menos parcialmente contra grupos que anteriormente ocupavam o poder, né? Em certa medida, Getúlio Vargas combateu, em parte, oligarquias brasileiras, ao mesmo tempo em que ele formava outras oligarquias, né? Pois bem, de qualquer forma, a democracia social, ela promove essa necessidade de uma comunicação política de massas, né? E esse quadro é um quadro que nós vamos ver se tornar cada vez mais relevante ao longo do século XX, né? Um outro evento relacionado aos meios de comunicação que causou muita apreensão, né, em 1960 nos Estados Unidos,
quando houve a disputa presidencial entre John Kennedy e Richard Nixon. Pela primeira vez, um debate para a presidência da República foi transmitido ao vivo em rede nacional de televisão. E Richard Nixon era uma péssima figura perante a televisão, enquanto John Kennedy estava absolutamente preparado para uma apresentação impecável para as câmeras. Então, uma preparação muito mais refinada do Partido Democrata contribuiu sobremaneira para que Richard Nixon fosse derrotado. Nixon, que, do seu ponto de vista da vida pessoal, né, sem entrar nos problemas do governo Nixon, mas do seu ponto de vista da vida pessoal, Richard Nixon representa muito mais o sonho americano do que John Kennedy. Né? Richard Nixon era um sujeito pobre, a família teve que sacrificar o estudo de um filho para viabilizar o estudo de outro que entendiam mais promissor, enquanto John Kennedy nasceu em berço esplêndido. Né? Então, Nixon, que representava muito melhor o sonho americano, né, não tinha uma bela apresentação na televisão. Então, vejam, isso causou muita apreensão nos Estados Unidos nas eleições subsequentes, porque havia um modo diferente de fazer a política e de se dirigir às massas. E era preciso aprender aquilo ali. Como lidar com aquela experiência nas eleições americanas, né, de 1960. Pois bem, esse cenário da democracia social, que é uma democracia que se torna uma democracia de massas, esse cenário, alguns sinais de transformação começam a ser vistos, segundo alguns autores, após a Segunda Guerra Mundial. Em que sentido? Né? Com qual relevância algumas transformações à democracia social, à democracia de massas começam a ser percebidas após a Segunda Guerra Mundial? Eu costumo apresentar com muita frequência o exemplo dos movimentos antibombas, particularmente no Reino Unido na década de 50. Por que eu penso que esse é um exemplo relevante? O Estado social, assim como o Estado liberal, quer dizer, tanto o Estado liberal quanto o Estado social, baseavam-se numa distinção conceitual entre Estado e sociedade civil. Sociedade civil era o espaço da propriedade, do indivíduo, do egoísmo, em certa medida. E o Estado, o espaço do público, a esfera pública por excelência. Tanto no Estado de direito liberal quanto no Estado de direito social, essas duas esferas foram compreendidas, né, foram tidas como esferas que promoviam, era uma leitura correta da relação entre o particular e o público. E do Estado liberal para o Estado social, nós temos uma ampliação da esfera pública estatal. A esfera, a sociedade civil, a esfera privada sofre restrições na democracia social, democracia de massas, e a esfera pública estatal se expande significativamente. O que a partir da década de 50, né, alguns movimentos começam a indicar que a identificação entre Estado e esfera pública era uma identificação ambivalente. Por que ambivalente? Porque os movimentos antibombas na Inglaterra são fundamentalmente movimentos anti-estatais. O que esses movimentos promoviam era protestos contra testes nucleares. Os testes nucleares que sucederam a Segunda Guerra Mundial eram o principal alvo desses movimentos antibombas. Ou seja, havia uma esfera pública que escapava ao Estado. Uma esfera pública estava se revelando, estava sendo
fortalecida fora do Estado. Então, aqueles são os primeiros sinais de que a ideia do Estado, como a esfera pública por excelência, começava a declinar. E isso nós vamos observar a partir desses movimentos antibombas, com os movimentos ambientalistas, aí já expandindo-se para a Europa continental e para os Estados Unidos na década de 60, porque o principal alvo dos movimentos ambientalistas nas décadas de 50 e 60 é o próprio Estado. É claro, atividades privadas também foram alvo dos movimentos ambientalistas nessa época, claro que sim. Mas o principal alvo era o Estado, e é por isso que alguns começam a dizer a partir daí que há uma esfera pública estatal, mas que a esfera pública ultrapassa o Estado. E a esfera pública pode alcançar a própria sociedade civil. A sociedade civil não é um espaço exclusivamente de egoístas, como em certa medida muitos pensaram durante o Estado de Direito Social. Na sociedade civil também ocorre a promoção de interesses que são eminentemente públicos, como o interesse ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além dessa mudança estrutural na esfera pública, para utilizar aqui uma expressão de Jürgen Habermas, além dessa mudança estrutural na esfera pública, nós temos um outro problema do Estado de Direito Social ou da democracia social, que vai se revelar na Inglaterra na década de 70 e nos Estados Unidos na década de 80. Né? Nos governos Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan nos Estados Unidos, que é o Estado está chegando ao limite do financiamento de suas despesas. Estados Unidos e Reino Unido estão chegando ao limite, ou talvez até tenham ultrapassado esse limite. Então, o Estado de Direito Social, caracterizado pela expansão das atividades estatais e, evidentemente, do gasto público, esse Estado estava esgotando, exaurindo as suas condições de financiamento. Títulos públicos estavam perdendo valor, né? A arrecadação, se aumentada através de tributos, prejudicava a economia, ou seja, esses problemas começaram a ser enfrentados no Reino Unido e nos Estados Unidos, com repercussão em outros países, a partir no Brasil, por exemplo, a partir da década de 90. Né? Nós temos uma memória muito negativa do governo Collor, mas na verdade o governo Collor ele dá início a um esforço de controle de gastos públicos, que acabou fracassando, né, com o impeachment, mas que é retomado no governo Itamar e no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, essa preocupação, quer dizer, o Estado não conseguirá expandir os seus gastos ilimitadamente. Então, era preciso repensar o Estado de Direito Social, a democracia social e a democracia de massas. Nesse contexto, né, de mudança estrutural na esfera pública, o direito ambiental é um exemplo bastante significativo, mas outros setores podem ser também apresentados, né, como a do patrimônio cultural material e imaterial. Né? Pois bem, nesse contexto é que me parece que nós chegamos mais ou menos ao momento em que estamos vivendo, né? Que é um momento em que as instituições liberais já foram profundamente transformadas e que, ao mesmo tempo, as instituições da democracia social estão sofrendo impactos importantes, porque a mudança estrutural na esfera pública ela vai se refletir através do uso de novas tecnologias. Então, se a esfera pública era mantida no espaço estatal, através do controle pelo Estado de meios de comunicação,
das comunicações de massa, ou pelo menos, se não controle total, pelo menos uma interferência, uma ingerência significativa do Estado nos meios de comunicação de massa, nós estamos agora vivendo um momento em que essa mudança estrutural da esfera pública está sendo potencializada pela tecnologia. Então, um pouco do que foi dito pela manhã, né? Hoje, qualquer pessoa analisa o voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. E muitas vezes essa análise tem repercussões. Uma pessoa que não tem nenhuma formação em direito. Então, como foi dito pela manhã, ou seja, nós chegamos a um extremo em que todos têm voz e todos, ou quase todos, né, também não vamos ser exagerados, há muitas pessoas no Brasil que não têm acesso à internet. Entendeu? Então há os chamados excluídos digitais, mas digamos, né, a maioria, né, da população mundial talvez já seja parte dessas redes de comunicação social que a tecnologia possibilitou nos últimos tempos. Então, não há mais disponível para os governos, né, a possibilidade de monopolizar o discurso sobre temas de interesse público, ou de ter o papel hegemônico no debate sobre temas de interesse público. E é por isso, inclusive, né, que, percebendo que não está mais na mão dos governos a pauta do debate público, que Donald Trump e Jair Bolsonaro vão se valer ostensivamente desses meios. Né? Ostensivamente. Então, eles vão ocupar esses meios também. Né? Então, vejam, nesse contexto, me parece que há, de fato, né, essa ideia que, digamos, talvez ninguém, no mais lúdico dos sonhos democráticos, talvez tenha pensado: todos terão voz, todos poderão opinar sobre tudo. E é basicamente isso que a tecnologia possibilita. Né? A tecnologia disponibiliza esse caminho. Ou seja, a esfera pública, ela vai ter a sua transformação estrutural potencializada pela tecnologia. Entretanto, o que a tecnologia possibilita, como está claro para todos, é apenas um meio. A tecnologia não garante a qualidade dessa comunicação. Porque o que nós enxergamos à medida em que a esfera pública é impactada pela tecnologia da informação é que esse diálogo é cada vez menos um diálogo onde esteja presente a alteridade. A efetiva busca, não necessariamente do entendimento, mas ao menos do diálogo com a outra pessoa. O que a tecnologia da informação possibilita são informações absolutamente, ou ideias absolutamente solipsistas. É a solidão colocada em meios públicos. Porque dificilmente os debates nas redes sociais ganham qualidade. E dificilmente o que a outra pessoa fala é refletido, é pensado. Né? Quer dizer, o meio foi disponibilizado, mas não há nenhuma garantia de que haverá qualidade nessa comunicação. De que essa voz de todos vai ser escutada nas suas lacunas, nas suas virtudes. Né? Nada disso está posto. Então, o que me parece difícil
desafiador, né? Para não pensar em nenhuma ideia apocalíptica, né? O que me parece difícil é exatamente que nessa mudança cada vez mais profunda da esfera pública, é que nessa mudança nós não sejamos marcados pela indiferença. Há um autor alemão, já falecido, Karl Otto Appel, que ele tem um texto muito interessante em que ele analisa como era a relação entre os guerreiros, né? Na Antiguidade, na Idade Média, e mesmo no início da modernidade, com os conflitos que tiveram lugar no século XX, particularmente com a Segunda Guerra Mundial. E o Appel vai dizer o seguinte, olha, o combatente, lá na Antiguidade, na Idade Média, os combatentes, eles se viam, né? Eles se olhavam. E de algum modo havia uma interação esses combatentes. E isso permitia, inclusive, o reconhecimento da virtude do seu oponente, porque quanto mais virtuoso o seu oponente, maior a sua glória. O exemplo clássico, né, é Aquiles e Heitor. Por ser Heitor também um herói, isso maximiza a glória de Aquiles. Então era preciso ter o seu oponente frente a frente. Reconhecer o seu oponente. Olhar o seu oponente, reconhecer as virtudes do seu oponente. O que o Karl Otto Appel vai apontar? Exatamente quando foram lançadas as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, é a indiferença. Porque a tripulação do Enola Gay não tem a menor ideia de quem ela está matando. Né? Não tem a menor ideia de quem ela está matando. Eles simplesmente soltaram a bomba com mensagens escritas na bomba. Né? Então, há uma indiferença. A indiferença marca as relações humanas, segundo Karl Otto Appel, né? desde o final da primeira metade do século XX. E isso, né? Há um filme fabuloso, que é um filme que eu recomendo muito para os meus alunos, apesar de ser um filme, olha, eu sempre digo, é um filme chato. Mas um filme chato, na minha opinião, é o filme que você tem que ver 2 ou 3 vezes, não é? Porque ele pode se tornar interessante. Isso eu garanto para os meus alunos, é interessante, né? Que é Hiroshima, Meu Amor, né? Um filme francês, Alain Resnais, um filme da década de 60, é preto e branco, monótono, chatice. Mas é um filme que promove uma reflexão sobre a indiferença muito rica. Exatamente essa indiferença que é resultado, naquele momento, né, da comunicação de massa, e dessa indiferença com relação ao seu inimigo, né? E é uma diferença que me parece cada dia mais extremada com o fortalecimento magnífico dos meios de comunicação e das redes sociais. E aí, nesse sentido, né, a possibilidade, né, o que nós vemos fundamentalmente nas redes sociais são juízos sumários. Né? Juízos sumários, aliás, o discurso politicamente correto nada mais é do que uma arma para realizar um juízo sumário. Né? É isso, são juízos sumários. E isso tem um potencial, em conclusão. Então, eu acredito que as redes sociais e toda a tecnologia da informação hoje disponível é uma ferramenta magnífica que reflete, em certa medida, o sonho de que todos tenham voz, mas uma voz sem qualquer alteridade, ela se perde e a própria democracia pode se perder. Então, é essa a preocupação que eu gostaria de expressar, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa tarde e parabenizando a todos pela realização do evento. Obrigado, professor Baracho. E tenho agora a satisfação de passar a palavra ao professor Vitor Hugo. Boa tarde a todos.
Eu gostaria de cumprimentar meus colegas, na pessoa do presidente da mesa, professor Dr. Fernando Dias Menezes de Almeida. Gostaria de cumprimentar, pela organização do evento, a professora Mônica Herman, e também o Instituto Pimenta Bueno, na pessoa do presidente, professor Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Gostaria também de agradecer o convite, né, a possibilidade de diálogo, né. Estando aqui, eu gostaria de fazer esse agradecimento, né, no nome do professor Dr. Murilo Gaspardo, que é o diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, meu diretor, e o professor Dr. José Duarte Neto. Muito obrigado aí pelo convite, né, pela possibilidade do diálogo. Bom, inicialmente eu gostaria de fazer alguns apontamentos, inclusive sobre a abordagem, sobre a minha fala nessa tarde. Né. Num primeiro momento, quando me fora colocado, como me for apontado aí a temática do evento, vulnerabilidades da democracia brasileira, pensei em diversas e possíveis abordagens, né? E me veio aí a possibilidade de discutir algo muito recente, algo que está aí, né? Algo que surge com uma outra roupagem agora, especificamente no dia 5 de setembro de 2019, e que nos convida, melhor dizer, a pensar sobre a efetivação dos direitos sociais, né? E, sobretudo, aqueles postos no artigo 8º da Constituição Federal. Né? Falo em convite, né, porque o convite para esse evento, né, para essa fala, me trouxe diversas reflexões. Então, eu considero também a oportunidade de estar aqui como um convite para uma reflexão muito própria a respeito dos caminhos que estão sendo tomados a respeito da efetivação desses direitos sociais e, evidentemente, eu vou falar de democracia e de cidadania participativa até para discutir esse processo de construção aí das modificações que afetam de uma forma mais contundente aí o universo do trabalho. É sobre ele que eu vou falar, que é o meu universo de conforto, é a matéria que eu leciono na universidade e a seara que eu pesquiso também. Eu peço escusas, aí, desculpas a quem entende de uma forma diferente, mas não consigo enxergar, né, o sistema democrático como algo perfeito, mas sim como algo que está em constante e profundas modificações, né, aí tendente a ser aperfeiçoado. E digo isso porque é justamente essa condição, essa ideia de que seja perfectível, né, esse sistema democrático, que ele nos dá a possibilidade, a liberdade de pensar sobre os terrores, né, que ele encobre, e pensar sobre isso nos dá aí a possibilidade da gente convidar dois elementos a dialogar, o realismo e o idealismo. E por isso que eu penso nessa perspectiva, na perspectiva que eu apresento um pouco mais, se de fato, né, o Brasil aí, é uma democracia real ou uma democracia apenas aparente. Né? É certo que o ser humano ele redefine as relações, né, com o passar dos tempos, né, e até uma chance de ele atingir alguma redenção pessoal, social, na perspectiva coletiva, mas também é certo, e é uma reflexão muito própria, até no momento quando pensava sobre qual abordagem daria para a minha fala hoje, que propostas não muito democráticas pautam em algo que é muito inerente à condição humana. Né? E aí eu falo temor e falo sobre medo também. E quando eu falo sobre esses medos, né, na perspectiva dos direitos sociais, do social, eu falo em função do medo, né, da coletividade em relação a dois elementos. Um relacionado à criminalidade urbana e um relacionado à insegurança social em função de uma insegurança econômica. E aí são dois aspectos que nos tocam muito a realidade do nosso país nos dias de hoje. Né? Geralmente esses projetos aí antidemocráticos, eles não se assentam sobre o operariado, não se assentam sobre a elite, mas se assentam sobre uma classe média e baixa em risco de proletarização.
E foi isso que nós vimos aí nos últimos tempos, através da Lei 13.467, a reforma trabalhista, que não foi só a 13.467 que tratou sobre a reforma trabalhista, mas tivemos a 13.429, e agora, de fato, chegando ao cerne da minha abordagem, nós tivemos aí no dia 4 a instituição da Portaria 1001, né, que é publicada no Diário Oficial da União no dia 5, que é responsável por criar um grupo, né, o grupo é denominado de Grupo de Altos Estudos do Trabalho, GAET, que tem como função rever o nosso sistema sindical, que é aquele previsto no artigo 8º da Constituição Federal. É um grupo que ele é constituído predominantemente por magistrados do trabalho, e isso surge como resposta àquilo que se apontava quando das discussões sobre a Lei 13.467 de 2017, que tratou sobre as modificações na consolidação das leis do trabalho. Acusaram na época que o processo de reforma trabalhista foi um processo não democrático ou pouco democrático. Né? E aí, em resposta, quando se propõe agora uma reforma sindical, e esse é o nome, convidam aí, sobretudo magistrados do trabalho, sob uma perspectiva democrática, para dizer que agora o processo de reforma sindical será feito na mais plena e perfeita perspectiva democrática, num processo democrático. Né? Só que nota-se, e isso não só eu digo, né, mas isso é o que tem sido ecoado por aí, que esse grupo constituído é um grupo que já, de alguma forma, se filiou à proposta feita à reforma trabalhista 13.467. E aí o que viria, no sentido da reforma sindical, seria mais ou menos aquilo que vimos já acontecer com a reforma trabalhista. Eu falo isso e aponto essa perspectiva porque, em verdade, o que sempre se defendeu, né, inclusive o professor Cássio Mesquita Barros, em 2008, já havia escrito um artigo que era Reforma Sindical como obter êxito. Então, assim, desde 2008 já se discutia uma reforma sindical, a necessidade de fazer uma reforma sindical, né, como forma de efetivar aí os direitos sociais dos trabalhadores e avançar mais, de fato rever aí e cumprir aí as nossas obrigações perante a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Cumprir as obrigações, digo eu, porque a OIT, como uma organização fundada em 1919, e o Brasil é um país membro, fundador, né, desde a década de 40 está em débito, né, com a OIT, em decorrência da não ratificação da Convenção 87, que trata sobre a liberdade sindical. E de lá para cá, inclusive com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil quis dar algumas nuances de liberdade sindical na sua Constituição, na Constituição de 1988, mas não assumiu a verdadeira liberdade sindical apregoada na Convenção 87 da OIT. É importante falar sobre isso, porque quando nós constatamos a Portaria 1001, né, de 2019, nós vemos aí que foram criados 4 grupos de trabalho. Né? Um grupo de estudo de economia do trabalho, um grupo de direito do trabalho e segurança jurídica, um grupo de trabalho e previdência e um grupo de estudo de liberdade sindical. Há muito venho defendendo aí que nós teríamos que ter enfrentado uma reforma sindical antes mesmo de uma reforma trabalhista. Sustentava isso até mesmo antes de discutir uma reforma trabalhista. Porque dizia que nós não poderíamos ostentar a prevalência do negociado sobre o legislado, tal como ocorre no bloco comunitário, no direito social comunitário, ou seja, a Comunidade Europeia, sem fortalecermos as instituições. Ou seja, sem que houvesse o fortalecimento dos sindicatos
e isso, portanto, poderia vir através de uma reforma sindical, e só a partir disso poderíamos aí pensar na prevalência do negociado sobre o legislado. Mas não foi isso que foi feito. Na verdade, foi o caminho inverso. O que houve foi aí a reforma trabalhista, tocando em alguns pontos da reforma sindical, que é importante pensar, né? E o que se esperava aconteceu. Nós tínhamos, de fato, como foi dito aqui, a pulverização de partidos políticos, e eu posso fazer uma analogia para dizer que isso aconteceu também com os sindicatos, né? Desde 2008, nesse artigo do professor Cássio Mesquita Barros, ele já apontava uma radiografia sindical no Brasil, com muitos sindicatos, pouca representatividade, né? E também poucas ações dos sindicatos. No sentido da preferência, não sei se seria bem essa palavra, por dissídios individuais a dissídios coletivos. Cada vez mais aí decrescente, né? Poucos dissídios coletivos aí propostos perante a Justiça do Trabalho. E isso seria uma radiografia um pouco nefasta no contexto dos direitos sociais, para não dizer muito. Mas o que me preocupa, e aí tocando especificamente na questão da democracia, é como esse processo está sendo implementado de reforma sindical. Porque uma das experiências, talvez aí mais interessantes que nós tivemos, que foi, e eu digo isso porque acompanhei o processo, foi a instituição do anexo 2 da NR17, que é uma norma regulamentadora que trata a respeito do serviço de teleatendimento. Mas eu digo isso porque o Ministério do Trabalho, daquela época, né, quando da edificação dessa norma regulamentadora, em verdade, ela se apropriou do que lá no direito social comunitário eles chamam de diálogo social, diálogo tripartite. E aí, naquela época de edificação dessa NR, do anexo 2 da NR17, foram convidados e efetivamente participaram representantes dos empregadores, né, do setor, dos trabalhadores do setor e do próprio Estado. E considero eu esse anexo 2 aí um instrumento importantíssimo e que de fato aí efetivou o direito desses trabalhadores e harmonizando interesses de empregadores e empregados, porque essa é a verdadeira tônica do atual contexto laboral, justamente por isso, por ter respeitado uma perspectiva democrática de diálogo social, né, convidando os protagonistas do contexto a constituir efetivamente esse diálogo tripartite, que é o que me custa enxergar nesse contexto atual que se propõe de reforma sindical pela portaria 1001 de 4 de setembro de 2019, publicada no dia 5. Né? E acho também interessante, e isso vem agora com um tom de crítica, que essa portaria diz que algumas outras entidades, associações poderiam ser convidadas a participar desse processo, convidadas, incluindo as universidades. Eu tenho sustentado também há muito tempo, e pelo menos não tenho encontrado pessoas com opiniões contrárias, que a universidade ainda é o local de onde sopram os bons ventos. E há muitas pesquisas nas universidades que apontam aí a questão sindical, a necessidade de se pensar, né, sobre a reforma sindical e quais seriam os possíveis desafios para isso. E me entristece um pouco saber que nessa portaria vimos aí o conhecimento que é produzido na universidade ser desprezado dessa forma. Né? Poderia ser aí um grande ganho, uma fonte de conhecimento para essa equipe que passa a estudar aí mais uma reforma que teremos que enfrentar. Eu disse que é mais uma reforma que teremos que enfrentar porque a proposta da criação desse grupo é que em 3 meses já teremos uma proposta de reforma sindical. Né? Mas não quero me alongar muito, mas gostaria de fazer alguns apontamentos em relação ainda a essa perspectiva. Porque quando essa portaria 1001 ela fala a respeito da proposta de reforma sindical, institui essa forma que eu considero pouco democrática para se fazer uma reforma que de fato vai impactar na vida dos trabalhadores e efetivamente nos direitos sociais, o grupo de estudos de liberdade sindical ele propõe aí
estudo sobre formato de negociações coletivas e registro sindical. Pensava eu, quando propuseram uma reforma sindical, que nós teríamos aí a ratificação da Convenção 87, da Organização Internacional do Trabalho. Por que me preocupa? O Brasil, como um membro fundador, né, e estando em débito com a OIT desde a década de 40, não ratificar uma convenção, que, aliás, trata de um tema que é um dos pilares da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, que é a liberdade sindical. E aí, o artigo 1º dessa convenção, ele fala o seguinte: cada membro da Organização Internacional do Trabalho, para o qual a presente convenção está em vigor, se compromete a tornar efetivas as disposições seguintes. Então, isso evidencia o descumprimento do Brasil em relação à ratificação da Convenção 87. Seguindo no artigo 8.2, autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que possa limitar esse direito ou entravar o seu exercício legal. Instituir como pauta do grupo o formato de negociações coletivas me parece que não está em consonância com o artigo 8.2 da Convenção 87. E, por fim, o artigo 11 diz o seguinte: cada membro da Organização Internacional do Trabalho, para a qual a presente convenção está em vigor, se compromete a tomar todas as medidas necessárias e apropriadas a assegurar aos trabalhadores e aos empregadores o livre exercício do direito sindical. Me preocupa a linha C, né, da temática do grupo da liberdade sindical, que fala sobre registro sindical, algo que é muito excluído aí da obrigatoriedade, porque fere a liberdade sindical. Bom, o que me parece diante desse cenário, né, é que nós teremos aí, no que eu disse, num processo um pouco democrático, que repensar, inclusive, que talvez seja o momento da Organização Internacional do Trabalho se apropriar de fato do seu papel. Porque me incomoda também um tanto quando os alunos me questionam na sala de aula o descumprimento de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, ou da Constituição, da própria Organização Internacional do Trabalho, quais são as sanções, né, decorrentes desse descumprimento. E, de fato, talvez seja uma questão a se pensar para que a Organização Internacional do Trabalho aí tome o seu papel, se aproprie do seu papel, de forma a encontrar medidas para efetivar aí as suas convenções, né, seus tratados, e, de fato, efetivar esses direitos sociais. Mas é importante a gente entender também, né, e eu penso aí que seria um momento para se compreender isso e, de fato, instituir durante o processo, que deveria ser democrático, dessa reforma sindical, que a democracia ela tem aí, evidentemente, as suas falhas estruturais, né? Mas é preciso que nós entendamos que, quando a gente fala das vulnerabilidades da democracia brasileira, e é importante a gente partir dessa perspectiva e assim reconhecer, é que a democracia ela não é um sistema onde todo mundo é ético, onde um sistema onde todo mundo é bom, mas é justamente o sistema que permite que aqueles que não são éticos, aqueles que não são tão bons, né, possam ser punidos, né? Talvez não seja o melhor sistema, talvez seja o pior sistema, com exceção de todos os outros, né? Mas é o único sistema que ele possibilita alguma ética, alguma justiça social, e é justamente sobre justiça social que eu falei quando falei sobre a portaria 1001. Porque só com entidades, de fato, representativas dos interesses dos trabalhadores, é que é possível, de alguma forma, proteger essas condições mínimas, direitos mínimos, resguardados aos trabalhadores lá, tanto no artigo 5º como no artigo 7º da Constituição Federal. É interessante também pensar, e para finalizar, que talvez os comandos, os desafios para se efetivar os direitos desses trabalhadores e o direito das instituições sindicais também, nessa reforma sindical que se propõe,
seja, nesse caso, talvez olhar para o passado. Olhar talvez para os países vizinhos que já têm uma experiência um pouco mais avançada do que a nossa, na efetivação aí dos direitos sindicais, falo da Argentina, e há muita crítica quando a gente fala para olhar para os países da Europa, sobretudo no contexto acadêmico, né, da pesquisa, porque o que sustenta o que dizem é que nossas realidades são muito diferentes. Mas eu prefiro pensar que com a experiência que a Europa teve com o direito social comunitário, que não foi, né, uma experiência uniforme só com êxitos, talvez nos ensine alguma coisa de como criar aí entidades sindicais, como contribuir para a formação, né, e para a sustentabilidade de entidades sindicais que possam, de fato, aí efetivar o seu papel na proteção dos interesses dos trabalhadores. E como bem diz a Constituição Federal, que são interesses aí jurídicos e administrativos ligados ao contexto, ao objeto do trabalho, jamais interesses políticos. Eu encerro aqui a minha fala, agradeço a possibilidade, tenham uma boa tarde a todos. Agradecendo ao professor Vitor Hugo de Almeida, agora, com satisfação, passo a palavra ao professor Gustavo Assédio Ferreira. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer, uma honra estar falando no evento anual do Instituto Comida Bueno, cumprimentando os nossos palestrantes em nome do seu presidente, do seu Fernando, e cumprimentar em especial a nossa querida diretora, a professora Mônica Herman, e ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que nos honra, nos permitindo que mais uma vez possamos sediar o evento anual, 28º Encontro Nacional de Direito Constitucional do Instituto Comida Bueno. Eu vou fazer uma fala relativamente breve em cima do tema, falando um pouco daquilo que eu acredito que sejam os principais desafios contemporâneos para o Estado brasileiro no que diz respeito à nossa democracia e às consequências da nossa democracia. Bem, como falou o professor Manuel Gonçalves na sua fala pela manhã, também não acredito que a democracia brasileira esteja em risco. Ela está em transformação, como é inerente e natural à vida em sociedade, aos reflexos dessa vida em sociedade no campo do direito. Na verdade, a democracia de hoje, né, foi colocado aqui pelo professor Baracho, ela é muito distinta do que foi na década de 30. Né? A relação do governante com o governado, na era Vargas, por exemplo, é completamente distinta do que foi a relação dos últimos presidentes brasileiros, né? E é óbvio que a tecnologia da informação, que vem lançando os seus ventos sobre nós já há 3 décadas, em algum momento chegaria na cena política. A Cambridge Analytica, nós vamos falar um pouco mais dela, não nos deixa mentir. Os seus sucessores, né, e serão muitos sucessores. A Cambridge Analytica e as suas relações com o Facebook foram o primeiro de uma lista inexorável no futuro de empresas especializadas em algoritmos e em se analisar o voto e os interesses de cada um. Nós vamos impedir essa realidade? Temo que não. Bom, vamos aos principais desafios. Eu listei 3. Primeiro, o estrito respeito ao disposto no artigo 5º, que nada tem a ver com a questão de algoritmos, né? Mas que, de fato, vive um momento de desafio no Brasil. A difícil relação entre o Estado brasileiro disposto no artigo 6º, né, os direitos sociais, que não de hoje vive um desafio no Brasil. Né? De uma certa forma, a Constituição brasileira, ela talvez tenha o seu principal déficit na consecução dos direitos sociais. Como bem colocou o Vitor Hugo agora há pouco, né? De fato, a Constituição brasileira deve cumprir com as premissas da ordem social, dentro das suas possibilidades, e a gente, de fato, começa a imaginar que esse caminho está em perigo, minimamente em perigo. Pensei em usar uma palavra um pouco mais leve, mas acho que risco é o melhor termo, né, nesses primeiros meses do novo governo. E o terceiro desafio, óbvio, esses desafios maiores da utilização das tecnologias digitais na democracia representativa brasileira.
Eu gostaria de falar de 3 projetos de lei que, na minha opinião, podem trazer algum risco aos direitos fundamentais de defesa no Brasil, aos mais variados. Né? O primeiro é o projeto de lei 2419, apresentado em 17/4/2019 pelo deputado Zé Medeiros. Ele altera a Lei 12.965, de 2014, para criar a obrigação de monitoramento de atividades terroristas e crimes hediondos a provedores de aplicações de internet e da outras providências. Esse projeto de lei, nesse momento, se encontra já fora de emendas, já passou pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, já se encerrou o prazo para emendas, e por incrível que pareça, senhores, esse projeto passou sem grandes discussões pela comissão. E na comissão, evidentemente, estavam a maioria, né, governistas, que são, mas também deputados notórios da minoria. E esses deputados, eu não vou nominá-los por uma questão de educação, alguns muito famosos, nada disseram. Né? Ou seja, se um provedor de internet com mais de 10 mil usuários não tiver condição de controlar de alguma forma a minha atividade, ele pode receber, então, né, a assistência do Estado brasileiro. Incluindo talvez o Pegasus, não sei, né? Ou outros softwares de segurança que vêm em desenvolvimento pelo Estado brasileiro e a partir de contratos e convênios do Estado brasileiro. Isso é um risco grave. É um risco grave à liberdade de expressão no Brasil. É um risco grave ao direito à intimidade. Né? É uma espécie de Patriot Act verde e amarelo. Também compõe um pouco esse Patriot Act verde e amarelo. Um outro, mas talvez não tão grave assim, né? Um outro projeto de lei, o projeto de lei 1595 de 2019, apresentado pelo deputado Vitor Hugo, tem alguma patente militar, mas se ele é deputado, então é deputado Vitor Hugo, que foi apresentado em 19 de março de 2019, que dispõe sobre ações contra terroristas, altera as leis, a Lei 10.257, em essência, de 2001, bem como a 9.807, dá outras providências, eu vou falar um pouco mais dele daqui a pouco, e o projeto de lei 443, de 19, apresentado pelo deputado governista, também governista do Rio de Janeiro, deputado Gurgel. Né? Ele acrescenta um novo inciso, um novo artigo 2º-B, e o inciso 6º, parágrafo 1º, ao artigo 2º, na lei recente 13.260, que é a nossa lei antiterrorismo. Ele adensa um pouco mais a lei antiterrorismo e, na minha opinião, tais artigos, posso estar sendo alarmista, mas os 3 projetos de lei. O primeiro, legaliza monitoramento de aplicativos de troca instantânea de mensagens. O segundo, estabelece forças antiterroristas. Tá? Tirando aquelas imagens, talvez, engraçadas, que nós tivemos na revista Isto É, um pouco atrás agora, de um quase talibã ameaçando o presidente da República, né, que não pôde ser levada propriamente a sério, na minha modesta opinião, né, eu não vejo o Brasil como um país que necessite de um largo e amplo aparato antiterrorista. Né? Bom, mas temos aí um projeto de lei para isso. E também um projeto de lei que transforma em crime comum, não na aparência, mas lendo as minúcias, artigo por artigo, que transforma, em minha modesta opinião, em crime comum, militância política e em terrorismo, eventuais atos públicos. Porque permitem que as forças de segurança reprimam eventuais atos públicos. Então é muito interessante que nós vivemos num país hoje que a gente discute cenários como cortes na educação, diversidade de opinião, de uma maneira bastante idílica. Mas quando nós temos 3 projetos de lei na nossa frente, tramitando em águas mansas na Câmara dos Deputados,
sem que a oposição organizada em todos os seus partidos ditos de esquerda reaja, né, me causa estupor. Né? Será que esse tema não pode ser tratado? Será que eu não deveria estar tratando desse tema aqui? Né? É bastante interessante chegarmos até aí. Então eu vejo o risco, sim, para os direitos fundamentais de defesa no Brasil, se a sociedade civil brasileira, de maneira equilibrada, mansa, ordeira, não discutir os seus temas nas ruas, nas redes sociais, nas universidades. Precisamos discutir o que há de fundamental na defesa dos direitos fundamentais de primeira dimensão. Esses direitos são históricos no Brasil. Alguém um dia desse comparou comigo e me disse, são os tempos voltando da ditadura. E eu disse, olha, nos tempos da ditadura, havia uma Constituição Federal que eu estudava, de uma maneira ou de outra, e havia uma ordem posta. Todos conseguiam enxergar de maneira clara, factual, a ordem posta, legitimada, quer queiram, quer não queiram. Hoje não. Como o professor Baracho nos demonstrou, tudo é muito mais complexo. Né? As relações são muito mais complexas. Elas não ficam tão claras a olhos nus. E isso, na verdade, é muito perigoso, muito problemático e não vai ser alterado. Então, a atenção da sociedade civil para temas como esses 3 projetos de lei, em primeiro lugar, eu acho que se faz necessário. No segundo desafio, é algo que, de fato, o Estado brasileiro não enfrentou de maneira parcial nos últimos governos. Eu vou falar aqui e concordo que desde o Plano Collor, e também o governo Collor, tinha em si ideais modernizantes, não podemos negar. Né? O Perry Anderson, numa palestra na Unicamp, em 88, o historiador, quando perguntado sobre se o Brasil ia aceitar uma dura pílula de realidade neoliberal, disse, depois que vocês tiverem a hiperinflação que os avizinha, vocês aceitarão. Né? E, de fato, nós aceitamos essa dura pílula, né? Que foi o Plano Collor, que enxugou as reservas, que permitiu a estabilização da moeda e, com isso, o Plano Real. O Plano Real não existiria sem Plano Collor. É bom que nós lembremos disso. Né? Não estou aqui defendendo o presidente Collor. Né? E é bom lembrar que essa Constituição é muito mais estável do que foi a de 46. Na de 46 nós tivemos chacoalhões institucionais, não vou nem comentar o de 51 na tribuna do Carlos Lacerda, vou pular. O de 54, o de 55 com o presidente Carlos Luz, né? O de 61 com a renúncia de Jânio Quadros, o de 64 com o golpe militar. Então, na prática, nós tivemos a Constituição de 46, a Constituição que fez nascer a verdadeira democracia representativa brasileira, teve os seus chacoalhões. A nossa não. A nossa teve 2 momentos difíceis apenas nesse tempo. 2 presidentes, vamos assumir aqui, impopulares, sem apoio do Congresso Nacional, né, que, como o Brasil não é um país que tem um recall, né, foram tirados do poder por pressão do Congresso, da mídia, de parte da sociedade. A grande diferença do fenômeno de 92 para o fenômeno de 2016 é que o doente, o Brasil, não mais se recuperou. A nossa democracia e as bases dela se viram relativamente atingidas após o que o presidente Temer chamou no Roda Viva segunda-feira de golpe. Essa é a realidade. Nós não nos estabilizamos mais depois disso. Essa é a grande verdade. E chegamos em um momento onde os principais reflexos poderão ser sentidos pelo artigo 6º. O Brasil vive, nas palavras do Friedrich Hayek, o Brasil vive a chamada crise de estabilidade. É isso que acontece no Brasil. Quando o presidente da República comemora, né, a queda de juros, o que ele não compreende é que a queda de juros é uma tentativa desesperada de fazer uma economia ser alavancada, uma economia que tem inflação baixa e desemprego alto.
Isso já os neoclássicos chamavam de crise de estabilidade. Não é um bom momento. Nós não vivemos um bom momento. E os reflexos desse mau momento se poderão sentir para a democracia brasileira, porque, na minha visão, democracia e desenvolvimento econômico são, de fato, um caminho de duas mãos. Não há desenvolvimento econômico e social sem democracia representativa, e não há democracia representativa plena sem desenvolvimento econômico e social. O Prêmio Nobel Amartya Sen coloca isso já há muitos anos e tem razão nas suas premissas. A grande verdade é que garantir direitos individuais, garantir liberdade de transação em mercados, garantir oportunidades sociais, regras gerais de transparência e seguridade social são obrigações de um Estado que se pretende democrático e, ao mesmo tempo, de um Estado que se pretende desenvolvido. E o atual estágio da administração pública federal brasileira deixa todo esse conjunto de direitos sociais em crise. Há uma crise na educação, porque, de fato, o agente político no Ministério da Educação não parece ter a mínima capacidade de gerir a educação nacional. Há uma crise nas relações exteriores brasileiras, porque o agente político, chanceler do Brasil, não tem a menor condição de ser o chanceler do Brasil. E nós podemos ficar falando disso o resto do dia. O que há é uma incapacidade de se governar. Aqui não há uma questão de esquerda ou direita, senhores. O que há na prática é falta de capacidade técnica de se entender o que é um governo conservador. Um governo conservador, um governo que vá para além do que eu defendo, que é o Estado liberal, ainda assim pode ser um bom governo se ele conseguir executar suas medidas de maneira eficiente. Não é disso que se trata o atual modelo. Não é disso que se trata o atual governo. Na prática, quando nós, de maneira transparente, permitimos que mais de 332 novos agrotóxicos, novos não, né? Alguns com seus índices elevados, mas mais de 60, se não me engano aqui, são novos agrotóxicos, alguns que só são aceitos no Brasil. Nós estamos criando um problema para a saúde pública brasileira no futuro, é evidente. É evidente que, almoçando e jantando esses agrotóxicos, daqui a pouco nós vamos ter um reflexo para a saúde complementar ao SUS, para o próprio SUS, para a saúde suplementar, que erroneamente tem que devolver ao SUS quando eu, segurado da saúde suplementar, procuro o SUS. Quais serão os reflexos para a saúde brasileira daqui a 10 anos desse momento? A educação eu vou deixar para falar daqui a pouco, quando a gente falar um pouco sobre o porquê que alguém acredita em fake news. Né? Mas quais são os reflexos para a saúde brasileira? Eu não vou discutir aqui transporte, lazer, segurança, né? Proteção à maternidade, meu Deus, a gente poderia falar horas sobre proteção à maternidade, a falta dela no Brasil, a desassistência à infância, à terceira idade. Mas podemos ficar só nos reflexos deletérios para a saúde brasileira. O terceiro ponto é analisar um pouco, né, a questão atinente ao artigo 14 seguintes e à democracia brasileira. Bom, em primeiro lugar, por que algoritmos, fake news, etc., foram mais sentidos em países como Brasil, Estados Unidos, Itália, Espanha, não tanto a Espanha, mas em um caso específico, que já eu comento, do que em outros. Talvez o ponto fora da curva seja a Grã-Bretanha, mas não sei, não conheço o sistema educacional. Mas a grande verdade é que quanto menos perene o sistema educacional, quanto menos perene a capacidade de se prestar educação formal às nossas novas gerações, mais fácil é vender uma fake news. É uma coisa óbvia. Eu me lembro, eu desisti do Facebook nas eleições do ano passado, quando um senhor de São Paulo, diante de um post meu, me disse: professor, isso é um absurdo, o senhor está defendendo a ONU é comunista.
tinha uma foto da ONU pintada de vermelho. Uma montagem, não foi ele que fez. Chegou até ele. Aí eu pensei, bom, fiquei curioso. Resolvi stalkear um pouco a linha do tempo do nosso amigo. Né? E descobri que é um trabalhador, bom pai de família, religioso, a típica pessoa do bem. Né? 60 anos, trabalhou a vida inteira, né? Criou bem seus filhos, cria seus netos. Por quê que uma pessoa nessa idade confunde o pensamento conservador com fake news e trevas? Na minha visão, e eu posso estar errado aqui, são os baixíssimos níveis educacionais brasileiros. Educação formal. Nós temos professores iletrados ensinando futuros iletrados. Não em todos os locais, mas em boa parte deles. Nós precisamos enfrentar a realidade da miséria educacional brasileira de uma maneira séria e transparente. Eu vi aqui em Ribeirão Preto agora, o governo municipal, em boa hora, resolveu estender a mão ao terceiro setor e às organizações sociais para que possa, então, fornecer educação infantil. Ou vocês vão me dizer que não há ninguém na sociedade civil que possa fornecer educação infantil de qualidade, né, nos limites da Lei 13.019 de 2014? Né? Pois bem, me surpreendeu muito que o governo municipal agora pretende construir as escolas, as creches, e aí depois trazer a sociedade civil para dentro delas. Vocês entendem? Na verdade, o que nós temos aqui é uma solução híbrida. Ao invés de você procurar nos mais distintos rincões de Ribeirão Preto, a partir de um chamamento público, por um espaço para que a sociedade civil consiga resolver o déficit de 4.000 vagas na educação infantil, você primeiro constrói os prédios para depois fazer o chamamento. Quer dizer, toma 75 milhões de reais em novos financiamentos para uma prefeitura que não pagará salários em janeiro de 2021, se não reformar o seu Instituto de Previdência, que já tem um rombo de mais de 400 milhões, e toma novos 75 milhões para alavancar esse tipo de solução híbrida. Então, me parece também que um dos outros problemas é a falta de técnica jurídico-política, falta de técnica em noções básicas de direito constitucional, direito administrativo. De novo, problemas relevantes da educação formal brasileira. Né? Ah, você vai me dizer, não, mas o prefeito está mal intencionado. Não sei, nós podemos saber isso? Não. Ele pode simplesmente estar induzindo a erro. Está sendo induzido a erro. Nós não podemos concluir de maneira precipitada que a mazela ocorre porque ele quer beneficiar 3 ou 4 organizações sociais em um modelo parecido com o das privatizações brasileiras, né? Saneia, depois privatiza, na década de 90, que ele quer fazê-lo com a área da educação. Eu não sei. Eu sei que, de novo, a gente cai no mesmo patamar. Para além dessas questões que não desaparecerão, de capacidade técnica de influenciar as pessoas por algoritmo, por redes sociais, por mídias sociais, Cíntia, te digo, acho que a Lei de Proteção de Dados não vai resolver o nosso problema, na minha opinião. Ela entra em vigor ano que vem e vai ser tergiversada pela realidade da tecnologia. Eu tenho isso muito claro. Nós não vamos conseguir resolver o problema copiando o modelo europeu de proteção de dados. Não acho que nós vamos resolver o problema de modo nenhum. Né? Para além disso, e finalizando a minha fala, eu queria lançar luzes sobre 2 problemas que o Brasil enfrenta há mais de 40 anos. O primeiro é a questão da reforma política. Nós não conseguiremos resolver os problemas da relação entre legislativo federal e executivo federal se nós não enfrentarmos a questão da reforma política brasileira. Nós não podemos continuar tendo o atual modelo de direito político no Brasil. Nós precisamos buscar algum modelo parlamentarista que seja, de presidencialismo mitigado, de um presidencialismo parlamentarista ou o inverso. Nós precisamos avançar para além do atual modelo. O grande nó górdio desse avanço é a reforma que se fez na década de 70
priorizando estados antigamente ditos periféricos em relação aos estados centrais. Enquanto a gente não avançar o voto distrital, enquanto a gente não avançar a reforma política séria, enquanto o eleitor não souber quem é o seu representante em Brasília, o representante da sua área geográfica, o eleitor continuará sem saber em quem votar, votando em ex-ator, ex-comediante, ex-cantor, em apresentador de televisão, porque ele não consegue enxergar aquele deputado da sua região. Isso é uma opinião muito pessoal. E, por fim, nós precisamos chegar em algum momento, no âmbito da Constituição Federal de 88, a um modelo de recall. Não sei qual modelo de recall nós poderíamos aprovar, mas nós precisamos de um modelo de recall qualquer ao cabo de 2 anos da eleição presidencial. Porque o presidencialismo brasileiro ele é praticamente a eleição de um monarca por 4 anos. Nós praticamente elegemos um rei. Esse rei governa 4 anos, talvez mais 4, né? E a maioria do Congresso Nacional vai acompanhá-lo, de uma maneira ou de outra, mais ou menos. E se essa maioria não o acompanha, no nosso atual modelo, ela o derruba. Com pedaladas fiscais, sem pedaladas fiscais, com casa da Dinda, sem casa da Dinda. Nós precisamos, de fato, enfrentar de frente os nossos problemas. E esses problemas não serão solucionados se nós não assumirmos. Nós estamos diante de um Estado liberal, não observarmos os valores preconizados pelo artigo 170 da Constituição Federal, evidentemente sem grande consideração pela busca do pleno emprego, que o sistema econômico não permite a busca do pleno, sequer a busca do pleno emprego, né? E também se a gente não entender que, para e passo à Constituição Econômica, nós temos uma Constituição Social que precisa se cumprir. Esse é o desafio do Brasil. Equilíbrio, moderação e eficiência. Muito obrigado. Obrigado, professor Gustavo Assédio Ferreira. E encerrando os pronunciamentos deste painel e deste primeiro dia do nosso encontro, com enorme satisfação, passo a palavra, então, ao professor José Carlos Tosetti Barrufini. Como nós já estivemos aqui, eu acredito que eu devo pronunciar ou falar o mínimo, principalmente diante do adiantado. E as minhas palavras são palavras a respeito daquilo que eu penso e sinto, o que deve ser realmente a democracia. E o importante a ressaltar nesse encontro é que não se pode transformar em pressuposto da democracia situações que devem ter como parte de seus objetivos. Educação, nível de cultura, desenvolvimento que envolva a melhora da vida, o aperfeiçoamento pessoal, enfim. Tudo se amálgama com os direitos sociais, cuja realização cumpre ser garantida pelo regime democrático. Não são pressupostos, mas objetivos. Só numa democracia pode o povo exigi-los e alcançá-los. A democracia que nós, cidadãos, precisamos defender é a luta incessante pela justiça social. Há de se buscar distribuir a todos instrução, cultura, educação, aperfeiçoamento, nível de vida digno. Bem disse Claude Julien, a democracia não pode resignar-se com os bidonvilles, os alojamentos insalubres, os salários miseráveis, as condições de trabalho miseráveis. Fundamenta-se na garantia da igualdade. Por isso não pode tolerar a extrema desigualdade entre trabalhadores e classe dominante.
A nossa Constituição estrutura o regime democrático consubstanciando esses objetivos de igualização por via dos direitos sociais e da universalização de prestações sociais, seguridade, saúde, previdência e assistência sociais, educação e cultura. A democratização dessas prestações, ou seja, a estrutura de modos democráticos, constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, instituído no artigo 1º. Resta, evidentemente, esperar que essa normatividade constitucional se realize na prática. Finalmente, os que reclamam que a democracia nunca fora realizada em sua pureza em lugar algum, concebem-na como conceito estático, absoluto, como algo que há de instaurar-se uma vez e assim perdurar para sempre. Mas não percebem que é um processo dialético, que vai rompendo os contrários, as antíteses, para a cada etapa da evolução incorporar conteúdo novo, enriquecido de novos valores. Como tal, ela nunca se realiza inteiramente, pois como qualquer vetor que aponta a valores, a cada nova conquista feita, abre-se outras perspectivas, descortinam-se novos horizontes ao aperfeiçoamento humano a serem atingidos. Não é outro pensamento desenvolvido por Haroldo Lasky no seu estudo sintético Democracy, quando acentua que não se compreende a democracia sem a noção de igualdade. A igualdade dos indivíduos entre si, da lei e da própria vida social. Os antigos privilégios que se prendem ao nascimento, crença ou raça são incompatíveis com o princípio democrático, como também os que decorrem da repartição das riquezas. Procura-se, de start, a realização estrutural da igualdade dos cidadãos diante da lei, independentemente de qualquer espécie de privilégio, mesmo de natureza econômica. Na verdade, o verdadeiro conceito de democracia para nós deve ser entendido como a realidade sociológica, jurídica e filosófica. A democracia é, ao mesmo tempo, uma realidade jurídica. Ela se cristaliza em um sistema normativo da conduta humana. Mas não é só. Ela deve representar um ideal histórico de progresso da humanidade. Diversos jurisfilósofos preocupados com o aspecto social e político da democracia, baseada na denominação popular, como é o caso de Jelinek, Brown e Mungo. A verdade, não se compreende a democracia sem a noção de igualdade. A igualdade dos indivíduos entre si, diante da lei e da própria vida social. Os antigos privilégios que se prendem ao nascimento, crença ou raça, são incompatíveis com o princípio democrático, como também os que decorrem da repartição das riquezas. Compreende-se, de start, a realização estrutural da igualdade dos cidadãos diante da lei, independentemente de qualquer espécie de privilégio, mesmo de natureza econômica. A nossa Constituição consagra o pluralismo Estado Democrático de Direito, em que se constitui a República Federativa do Brasil, assegurando os valores de uma sociedade pluralista. Esta concepção está expressamente traduzida no preâmbulo, quando eleva os direitos sociais e individuais à liberdade, à segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, comprometida com a solução pacífica de todas as controvérsias, tanto na ordem interna como na internacional. Diríamos que, na atualidade, o princípio democrático propagou-se com uma intensidade de uma fé revolucionária. Impérios e tiranias têm sido varridos, vez que pesavam como cadeia de ferro sob os pulsos do homem e do povo. Aí está o grande desafio contemporâneo à democracia. Na verdade, o regime democrático se impõe hoje quase que por toda parte, como um fato inevitável. Por isso mesmo, Barthélémy, na sua obra La compétence de la démocratie, afirma: uma atração profunda, misteriosa, irresistível, poderosa e fatal, como uma força da natureza, encaminha os povos para a democracia. Pode-se criticar o movimento democrático, mas deve-se levar em conta que isso constitui um trabalho tão vão como o de criticar o curso das estações ou a atração dos astros. Para concluir, diríamos que o conceito de democracia não é estático. Muito pelo contrário, é um processo através do qual novos valores vão sendo incorporados, resultando que ele nunca se realiza inteiramente. Pois a cada nova conquista feita, abre-se outras perspectivas, novos horizontes ao aperfeiçoamento do gênero humano. Ela, a democracia, marcha lado a lado com o reconhecimento entre os povos de que todos os homens têm igual natureza, que todos os homens são igualmente livres, que assim o poder há de repousar no consentimento de todos para ser legítimo. Meus amigos e estudantes, tudo isso que eu aprendi, até ele pode não concordar, mas eu aprendi com o grande jurista, doutor e meu professor, doutor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que eu cumprimento neste momento. Muito obrigado. Agradecendo então ao professor Barrufini, juntando-me à homenagem, a bela e justa homenagem que me foi prestada, eu, então, em nome da organização do evento, mais uma vez, também agradeço a presença de todos, convidando-os para a sequência do nosso encontro, amanhã às 8h30 da manhã. Muito obrigado.